conta um pouco, que eu tava te falando que eu fiquei meio por fora do que tava rolando aí nas últimas semanas. Esse lance que tá rolando lá na Síria, dos rebeldes, eles... Como que tá neste momento lá? Os caras ficaram putos com os russos? O que aconteceu? Não, no momento, né? É pra falar bem rapidinho assim do histórico, tá? Tá. A gente teve uma Primavera Árabe, que aconteceu em 2010, em que uma série de ditadores começaram a ter seu poder contestado pela população. Em vários países começou a se espalhar, na Líbia, no Egito, no Iêmen e tal, e a Síria foi um desses países. O Bashar al-Assad, na época, ele começou a reprimir de maneira muito violenta aquelas manifestações. E isso abriu espaço para que outros grupos também começassem a atuar. Só que assim, quando eu falo grupo, são grupos mesmo. Alguns extremistas, outros que só querem realmente a queda do Bashar al-Assad, os curdos que atuam ali, o Estado Islâmico, uma série de grupos lutando pelo poder. Na época, a gente teve o governo do Bashar al-Assad conseguido vencer essa guerra civil na Síria, porque teve muito apoio da Rússia, do Irã e do Hezbollah, que é o grupo do Líbano. Uhum. Nesse momento, esses três grupos estão enfrentando problemas. A Rússia está na guerra contra a Ucrânia, o Hezbollah teve mais da metade aí das suas forças destruídas por Israel, e o Irã também está numa praticamente guerra aí também com o Estado de Israel, né? Então, um dos grupos rebeldes que tinham sobrado ali, era um grupo que, olha a maluquice que é, a Al-Qaeda atuava no Iraque e também na Síria. Tá. Uma dissidência da Al-Qaeda na Síria é um grupo chamado de Al-Nusra. Tá. Essa frente Al-Nusra, então, tinha uma ligação forte com a Al-Qaeda. E eles começaram a dominar o noroeste do país, que é uma regiãozinha chamada de Idlib. E por ali ficaram, né? Como eles começaram a estabelecer um governo ali local, e eles perceberam que o Ocidente não gosta muito do Bashar al-Assad, o que eles perceberam? Opa, já que o Ocidente não gosta do Bashar al-Assad e a gente domina uma parte da Síria, talvez o Ocidente comece a gostar da gente. Só que os Estados Unidos nunca vai gostar da gente se a gente tiver uma ligação com a Al-Qaeda, por motivos óbvios, né? Então, eles se separaram da Al-Qaeda, essa frente Al-Nusra, e formaram um grupo chamado de HTS, né? E eles ficaram ali monopolizando o poder no noroeste da Síria durante bastante tempo. Com a fraqueza agora do governo Bashar al-Assad, porque os principais aliados estão muito mais envolvidos em outros conflitos, essa frente Al-Nusra, ou hoje o HTS, percebeu que era a hora de avançar no território da Síria. E, inclusive, com apoio muito forte da Turquia, que não gosta do governo Bashar al-Assad, e muito menos dos curdos que atuam também na Síria, começaram a avançar. Só que o exército sírio começou a pedir mobilização do Hezbollah, mobilização do Irã, mobilização da Rússia. A Rússia até tentou fazer alguns bombardeamentos, mas nada que fosse muito efetivo. Pô, em 10 dias, os caras saíram do noroeste da Síria, que é o território de Idlib, e conquistaram todo o país. O Bashar al-Assad já até fugiu da Síria, ele tá lá na Rússia agora, não tá mal de vida, né? Dizem que ele tem uma fortuna na Rússia estimada em 100 milhões de dólares. Dá pra ficar Tá em bem, paz. acho que dá pra passar uns meses lá, né? Tá? E abandonou o poder. Inclusive, a própria Rússia falou que a orientação do Bashar al-Assad era para que a Rússia falasse para os rebeldes que eles iam fazer um processo de transição pacífica do poder. Então, hoje, o governo oficial que a gente tem é um governo do HTS. Essa dissidência da Al-Qaeda, né? Hoje, o HTS, ele promete, não, imagina, eu vou ser mais democrático, a gente não quer ser mais um governo extremista, mas mesmo no momento em que eles dominavam a região de Idlib, eles já perseguiam opositores, já tinham algumas táticas extremistas do ponto de vista religioso também. Hoje, a gente teve uma votação no Conselho de Segurança da ONU, que eu não sei o que deu, porque estava no caminho de vir para cá, né? Mas que ia discutir, dentre outras coisas, fazer com que o HTS, essa dissidência da Al-Qaeda, não fosse mais reconhecida como um grupo terrorista, para que fosse visto como um governo oficial da Síria. Só que a questão que se coloca é, quando o HTS, esses rebeldes, começaram a ir para cima das tropas do Bashar al-Assad, não é só a frente Al-Nusra que tá lá, ou HTS, tem várias outras milícias. Umas mais radicais, outras mais moderadas. Os curdos, por exemplo, eles também atuam mais no nordeste ali da Síria. E eles também perceberam a fraqueza do Bashar al-Assad, começaram a avançar. Os curdos falam que hoje eles estão dispostos a fazer um governo de coalizão com o HTS. Só que o HTS é apoiado pela Turquia.
O HTS, então, vai fazer uma aliança com os curdos ou vai continuar com a aliança com a Turquia? Entende? Hoje existe um vazio de poder. E muito possivelmente, com esse vazio de poder se estabelecendo, porque o HTS não é visto, reconhecido por toda a população da Síria, vão começar a pipocar vários pequenos estados. Que, sendo sincero, é mais ou menos o que aconteceu na Líbia. A Líbia também tinha o ditador, que era o Muammar Gaddafi, teve uma interferência da OTAN e formou um vácuo de poder. A ascensão de uma ditadura militar, a ascensão de governos extremistas islâmicos, que muito possivelmente deve ser o futuro da Síria também. Entendi. Então o HTS não tá ali numa posição confortável também, né? Não. Tá ali no sufoco. Até porque eles tiveram que ter apoio de muitos grupos que eles não concordavam para governar Idlib e para conseguir avançar contra as tropas do Bashar al-Assad. Talvez o único ponto de concordância que eles tinham era a derrubada do governo al-Assad. Só. O HTS tem aliados ali na região? A Turquia oficialmente, ela fala que ela quer combater todo tipo de terrorismo. Tá. É mentira. Eles queriam derrubar o governo Bashar al-Assad e a própria Reuters divulgou hoje que o plano do HTS para fazer essa invasão na Síria foi planejado também pelos turcos. E o Ocidente também vê com bons olhos. Desde que, claro, penso eu, eles saiam desse alinhamento que eles tinham com a Al-Qaeda e vão um pouco mais pro lado, né, de abertura política e tal. O próprio líder, chama Al-Jolani, ele, nos últimos momentos, ele não aparece mais de turbante. Não que o turbante signifique ser extremista, né, mas é que ele quer passar uma imagem que ele tá mais ocidentalizado, que ele é um... Ele falou, tá, eu sou o novo governo da Síria. Os únicos inimigos que a gente tem agora no Oriente Médio, Hezbollah e Irã. Ele tá, inclusive, negociando com Israel. Falou que Israel teve uma importância gigantesca para o estabelecimento da queda do governo al-Assad. Nossa. Uma dissidência da Al-Qaeda que falando bagunça. que Israel é um estado que tá ajudando o Oriente Médio. O ser humano é muito complexo, cara. É questão Olha de esses interesse. papo aí, cara. Imagina tu falar nossa. Quem acreditaria nesses papos aí, né?